Vertigem não é o medo de cair. É outra coisa. É a voz do vazio debaixo de nós que nos atrai e nos envolve. É o desejo da queda do qual nos defendemos aterrorizados. Milan Kundera. Eu acho que a arte inventa a realidade. Palavras mais bonitas. As que descrevem as coisas fundamentais. Verdades que só a ficção suporta. Invenção é uma coisa que serve para aumentar o mundo. Um amador e faz questão de continuar a ser amador. Verborragia. Filosofia, arte e cultura em Fast Forward. Sejam bem-vindos ao Verborragia, essa morada para os meus devaneios sobre arte, cultura, filosofia e sociedade aqui na podosfera. Meu nome é Carlos Sanmartin e eu vou estar com vocês pelos próximos minutos. A dica de teatro da semana é o espetáculo Cartas da Prisão, idealizado e encenado pela atriz e amiga Chica Portugal. O espetáculo fala sobre nossas diversas relações com os abusos, tanto como indivíduos quanto como sociedade. A peça fica em cartaz no canal do YouTube do projeto A Meia Luz, todas as segundas e terças às 20 horas até o dia 20 de abril. O link, como sempre, vai estar na descrição e no post desse episódio. E meus amigos, lembrem-se, considerem se tornar um dos nossos apoiadores. Por menos de um cafezinho por mês, você nos ajudam a crescer e tornar os planos desse podcast uma realidade. O link para nossas campanhas do Apoia-se e para o nosso Pix estão disponíveis no nosso site e nas nossas redes sociais. Mas, como é sempre bom lembrar, caso você queira ajudar e não possa contribuir financeiramente, não tem problema. Compartilhe nosso conteúdo, indique o podcast para os amigos, replique e comente os nossos posts em suas redes sociais e assim nos ajude a aumentar o nosso alcance. Sem mais delongas, muito obrigado pela paciência. Vamos ao episódio. Eu já devo ter dito isso algumas vezes por aqui, porque eu tenho essa estranha mania de me repetir, mas eu sou ator. Passei boa parte da minha existência dando a vida para alguns personagens, tentando encontrar o melhor jeito de dizer uma frase, procurando a maneira mais significativa de andar, de dançar, de viver no palco. E nesses quase 20 anos de profissão, muitos foram os espetáculos que me marcaram, que me ensinaram muito sobre a difícil tarefa de ser humano. E um deles, talvez o mais marcante, entre outras tantas coisas preciosas, me presenteou com uma das imagens mais poderosas daquelas que eu carrego comigo para sempre. Coisa de Meninos. Esse era o nome do espetáculo, escrito e dirigido por um dos meus melhores amigos, Kleber de Lázari. Coisa de Meninos se passava numa pequena cidade chamada Livramento, cujos habitantes podem ser reconhecidos por um buraco, um vão no meio do peito. E é justamente essa imagem a qual me referia. Mulheres e homens com um buraco, um vão no meio do peito. Um buraco que anseia ser preenchido, um vazio insuportável que nos impele, implacáveis em direção à vida. Poderosa essa imagem, não é? Como espelho que é, Livramento e seus habitantes, entre outras coisas, me mostraram essa estranha característica presente em todos nós. Esse vão, essa espécie de buraco, um buraco negro, que serve de motor para tudo o que fazemos, que nos suga e nos põe em movimento, que horas é preenchido com dor, com amor, com outro, com arte, com medo, com desejo. Somos assim, perfurados, incompletos, buscando a plenitude na paisagem que nos cerca. Foi esse buraco, somado talvez à fome, que fez com que nossos primeiros antepassados se lançassem rumo ao norte da Mãe África e assim ocupassem todos os continentes. Foi esse buraco e a necessidade de preenchê-lo que nos fez criar um luminoso, nos dando religião, arte, filosofia. Foi esse buraco, esse vão, que nos fez buscar as razões da vida na Terra, as razões da própria Terra, e nos deu assim as ciências, e elas nos deram todo o resto, nos fazendo chegar até a Lua. Foi esse vão,
a necessidade de estufá-lo com a presença dos outros, que nos deu a linguagem, a cultura, a civilização. É justamente esse vão, esse buraco no meio do peito, que nos diferencia dos outros animais e nos faz humanos. Mas como sempre, é preciso cuidado. No desespero de nos tornarmos completos, muitas atrocidades foram cometidas, muita desumanidade foi, e ainda é, consumada na nossa insaciável incompletude. Porque esse buraco, esse vão no meio do peito, tem o hábito de deglutir tudo o que vê pela frente. E sem controle, desmedidos e entregues a futilidades egoístas, nada, meus amigos, está a salvo. Na tentativa desesperada de pôr fim nesse buraco, destruímos civilizações inteiras, destruímos ecossistemas, tragamos espécies, até seu último indivíduo, até espécies que eram nossas irmãs. Quando impossibilitados de preencher esse vazio, seja pela moral do tempo, seja pelo medo de repressão, pela vergonha, temos a estranha mania de tapar esse buraco dos outros à força, tapá-los com crueldade, com mordaça, com chumbo e ferro dos grilhões. Arrancamos outros de suas casas, privando-os de escolher como preencher os seus respectivos vãos, e os lançamos numa jornada de morte e trabalho forçado, só para preencher os nossos vazios de metais brilhantes e 1000 panaceias. E até hoje nos entregamos à angústia e enfiamos todo tipo de quinquilharia para nos tornarmos completos, custe o que custar, custe a vida de quem custar. E é claro que esse vão no meio do peito, essa incompletude, virou arma na mão dos outros na sua sanha particular de preencher os seus respectivos buracos. Ora nos fazendo comprar o desnecessário, nos fazendo consumir cada mínimo centímetro da vida na Terra, ora nos enchendo de paixões monstruosas e nos usando como exército, como manada. E diante de nossa fome, desse vão enorme, o que há de resistir? Me pego outra vez pensando que talvez esteja aí a resposta. Para preencher nossos buracos, nossos vãos no meio do peito, precisamos de cuidado, de critério, de compaixão e humanidade. No caso dos protagonistas da peça, alguns dos moradores de Livramento, isso veio através de amor, de perdão e de arte. Então, para encerrar esse episódio mais abstrato do que de costume, vou lhes oferecer um pequeno punhado de arte, de poesia, para ser mais exato, para que possamos juntos, com responsabilidade, sensibilidade e amor, preencher o buraco, o vão, no meio dos nossos respectivos peitos. E para os que ficaram curiosos sobre o espetáculo Coisa de Meninos, o seu texto está disponível no livro Trilogia do Desejo e da Punição, publicado pela editora Geostre. O livro traz 3 peças desse que para mim é um dos dramaturgos mais sensíveis que eu conheço, meu amigo Kleber de Lázari. Então, a quem interessar possa. Eu vou deixar o link no post desse episódio. É só procurar lá e comprar, claro, se você quiser. E agora fiquemos com a poesia. A poesia A Nossa Vontade e o Nosso Pensamento, de Ricardo Reis, um dos heterônimos do demasiadamente humano Fernando Pessoa. Segue. Anjos ou deuses, sempre nós tivemos a visão perturbada de que, acima de nós e compelindo-nos, agem outras forças. Como acima dos gados que há nos campos, o nosso esforço, que eles não compreendem, os coage e obriga, e eles não nos percebem. Nossa vontade e o nosso pensamento são as mãos, pelas quais outros nos guiam, para onde eles querem, e nós não desejamos. Muito obrigado por ouvir até aqui. Curta e compartilhe para nos ajudar a alcançar um número cada vez maior de pessoas, mas é claro, só se vocês quiserem.
É preciso estar atento e fortes, amigos. É preciso se comprometer com o outro, amar o outro. É preciso responsabilidade. Pois é, dê ouvidos à arte, à ciência e ao jornalismo comprometido e sério, porque são eles que vão nos manter vivos, informados e sãos. Com amor, até.